Olá, meus amores! Bom dia, turminha abençoada! Hoje a tia Eliane está aqui de volta, né? Com a disciplina de português, na turminha do 6º ano. E nós iremos fazer a retomada do gênero textual a fábula. Só que hoje a gente vai fazer o estudo do texto de uma forma mais aprofundada, certo? A gente vai fazer a leitura do texto para vocês. Então, vocês vão acompanhar aí, certo? E a tia vai estar fazendo só a retomada para vocês terem o conhecimento sobre o gênero fábula. Então, vocês lembram o que é fábula? Então, vamos primeiro fazer essa recapitulação. Então, o que é mesmo a fábula? Então, podemos perceber que a fábula é o quê? É uma história curta, né? Só que traz umas características muito especiais. Em Portugal, teve grande valor na tradição oral, ou seja, geralmente, né, essas fábulas são contadas de geração em geração, de avós para os filhos, né, para os netos, e aí vai. Então, fica fácil da gente fazer uma memorização, porque são histórias, o quê? Uma tradição contada, né, de um povo para o povo, e aí ela vai criando a sua originalidade e vai tendo aí sempre o que? Valorização, certo? Então, lembrando que as fábulas são textos curtos, né? Que traz características muito especial. Então, a fábula é um texto que é narrativo, certo? Lembrando que fábula é um texto narrativo, né? E o texto narrativo, o narrador é aquele que conta a história. E esse narrador pode, né? Já que ele conta a história, o narrador pode, né, participar como personagem de utilização da primeira pessoa. O exemplo, partimos para a capital, cheio de entusiasmo. Então, se refere à primeira pessoa, né? Nós partimos para a capital. Nós se refere à primeira pessoa do plural. Pode se referir à primeira pessoa do plural como do singular. Eu fui para a capital. Então, pode estar se referindo tanto à primeira pessoa do singular como à pessoa do plural, certo? Então, o texto narrativo é um texto em que o narrador conta uma história real ou imaginária, onde entra o personagem que se envolve numa ação situada num espaço e tempo concreto, certo? Então, vamos lá entender. Os personagens são os intervenientes na ação e conforme o seu papel eles podem ser principais, né, que desempenham um papel de maior importância, como pode ser personagem secundário, que tem uma participação ocasional, certo? As personagens são normalmente caracterizadas fisicamente e psicologicamente, certo? O espaço é o local, né, os locais onde o acontecimento se desenrola. E o tempo é o momento, né, em que decorre a ação marcada pelo relógio ou pelo calendário. Então, se refere ao tempo, né? E a ação é um conjunto de acontecimentos que tem lugar ao longo da narração. Então, a narração geralmente tem 3 partes essenciais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá certo? E a narração tem também, dentro da narração, né? Tem os tipos de narrador. O narrador personagem e o narrador observador. Lembrando que eu estou explicando, né, fazendo só essa retomada, que vocês já tiveram essa aula sobre fábula, porém agora a tia está fazendo só uma recapitulação para que vocês tenham a lembrança, né, sobre esse gênero e está aí respondendo a atividade que a tia vai sugerir aí no livro didático, certo? Então, agora, meus amores, a tia vai mostrar um vídeo aqui falando sobre o gênero textual fábula. Vamos prestar atenção. Fábula quase sempre tem um ensinamento a fazer por intermédio da moral da história. Os elementos de uma fábula devem ser o enredo, ou seja, a sequência que os fatos foram acontecendo, um narrador, personagens, ambiente e o tempo. Nós veremos agora esses itens separados detalhadamente. O
narrador é quem conta a história, e ele pode ser um narrador personagem, ou seja, aquele que está na história, que participa, ou observador, aquele que conta como se estivesse observando o que aconteceu. Temos também o tempo. Geralmente ele está descrito lá no comecinho da fábula, com frases do tipo "era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã". E o lugar é onde acontece a história. Por exemplo, castelos, florestas, a casa da vovó. Os personagens da fábula podem ser animais, objetos que se personificam, ou seja, eles adquirem as características dos seres humanos, como falar, trabalhar, tocar instrumentos. Vejam o enredo dividido em momentos. Toda fábula tem que ter uma situação inicial, um conflito, ou seja, um problema que o personagem principal está ali passando, o clímax, que é aquele momento que a gente fica tentando descobrir o que aconteceu, e o desfecho, que geralmente é a moral da história. A fábula, como uma boa amiga, por meio da moral, busca transmitir conselhos que prezam a ética e os bons costumes. Preparados? Para que você possa escrever um bom texto, ele precisa ser organizado para facilitar a leitura. Então lembre-se, parágrafos são muito importantes, letras iniciais maiúsculas, sinais de pontuação, concordância e a boa caligrafia para que ele possa ser lido e entendido. Título da fábula: A Coruja e a Águia. A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é tão grande. É tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Eu também não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De hora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrar uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não eram os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi justar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Fim da fábula.